Bom dia, irmãos. Bom dia. No culto dessa manhã, quem vai estar ministrando a palavra, graças a Deus, sou eu. E eu queria começar orando, porque eu tô meio nervoso, é bom que eu vou pegando logo meu tom de voz. Senhor, muito obrigado, Pai, porque muito mais do que adolescentes que vêm à igreja, que estão preocupados com o seu ciclo social, o Senhor colocou nessa igreja adolescentes que estão preocupados em louvar o Teu nome, Pai. E obrigado porque a gente está fazendo isso hoje, nesse primeiro domingo do mês de agosto, quando a gente celebra o mês do adolescente, Pai. A gente está retribuindo por tudo aquilo que o Senhor faz nos outros dias por nós, Pai, com o nosso trabalho. Obrigado porque nós sabemos que o trabalho do Senhor é muito maior, Pai, mas nós estamos aqui para mostrar que nós somos gratos àquilo que o Senhor tem feito. Eu peço que, mesmo que as minhas palavras se embolem, Pai, eu escute a voz que está vindo do meu coração, porque o meu real desejo hoje aqui é Te adorar, Deus. Obrigado por tudo e que, muito mais do que um adolescente aqui à frente, Pai, eu possa ser um instrumento usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, eu vou falar hoje sobre a vida de um adolescente, de um jovem que foi modelo para todos nós, que é Timóteo. Deixa eu pegar meu guia aqui, gente. Timóteo, ele cresceu, como no texto que a gente viu agora, que a Melissa leu, ele estava mostrando alguns antônimos. Então ele falava livres, quer escravos, quer gregos, quer judeus. Quer judeus, perdão. Então, a gente vê que judeus e gregos, nessa época que o texto foi escrito, desde aquela época já eram antagônicos, assim, esses dois termos, eram povos que não se davam muito bem. Então, a mãe de Timóteo era judia e o pai de Timóteo era grego. Então ele vivia em um lar que eu quero imaginar que tinha algumas briguinhas lá, bastante frequentes, né? Então, além disso, o que quer dizer esses pais serem gregos e judeus? O fato de o pai de Timóteo ser um pai grego, a cultura grega traz com ela toda uma mitologia, cercado de vários deuses. Eles não são monoteístas e a cultura deles religiosa é antroposomórfica, que eles adoram a deuses que têm formas de homem e de animais, eles não creem em um único Deus. Então Timóteo cresceu nesse lar, mas na vida de Timóteo existia uma mãe muito preocupada por ele, uma mãe e uma avó que eram judias, que o nome da mãe dele era Eunice e o nome da avó dele era Lloyd. Então elas educaram Timóteo numa vida cristã, num lar que tinha assim suas brigas, mas elas nunca deixaram de se preocupar com a vida de Timóteo embasada em Cristo, que elas criam. E eu quero agradecer a Deus também, porque eu tive a minha Eunice, mesmo tendo meu pai grego, eu tive minha mãe que me trazia, deixava lá com a tia Edna, a tia Cileida, e sempre se preocupou comigo, e graças a Deus é por causa disso que eu posso estar aqui hoje falando para vocês. E quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu a primeira carta para Timóteo no ano 62 depois de Cristo. O império que estava nessa época era o Império Romano. Então, já estava dividido já o Império Romano. Então, o que acontecia? Eles impunham uma religião aos crentes e os crentes como foi 62 depois de Cristo, a mensagem de Cristo estava crescendo, porque Cristo já tinha vindo, já tinha pregado, e o seu ministério estava só crescendo no mundo. Então, quando Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, ele estava falando para o Timóteo tomar cuidado com o que estava acontecendo em Éfeso, porque estavam vindo novas doutrinas. O imperador romano estava pedindo aos seus sacerdotes que criassem outras religiões para que as pessoas deixassem de crer nesse Cristo novo que vinha surgindo, nesse Messias. E quando ele escreveu a segunda carta, Paulo já estava preso e só Lucas que tinha continuado com Paulo. De todos os outros discípulos, de todos os outros pregadores que estavam com ele, só Lucas continuava com Paulo. Então Paulo estava se sentindo muito sozinho. Então ele chamou o jovem Timóteo para dar novas instruções a ele, para que ele pudesse alertar a igreja de Éfeso. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no texto que se encontra em 1 Timóteo 6, 323, nos versículos 11 e 12. 323. É, 1 Timóteo 6, versículos 11 e 12. Vou ler para vocês. Quando Paulo fala a Timóteo assim:
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Esses são os conselhos que Paulo deu a Timóteo, pedindo para que Timóteo não tivesse se deixando influenciar por aquilo que o imperador estava tentando fazer. E muito além disso, ele queria que o Timóteo conseguisse novas ovelhas para a igreja em Éfeso, porque como Paulo estava sendo muito perseguido, ele ainda não estava preso quando ele escreveu a primeira carta, mas ele sabia que ia chegar esse momento. Então o Paulo alertou a Timóteo para que ele não se deixasse abater, porque o representante de Deus ali em Éfeso seria Timóteo e não mais Paulo, porque Paulo tinha que difundir a palavra de Deus por toda a Europa e pela Ásia Menor onde ele estava andando. Então agora eu queria que os irmãos abrissem 2 Timóteo 3,13, que é quando Paulo fala para Timóteo o que acontece com aqueles que não faziam aquilo que Paulo tinha falado para Timóteo. Quando as pessoas não cumprissem aquilo que Paulo tinha falado para Timóteo, o que aconteceria com elas? O texto é 2 Timóteo 3, versículo 13. Que diz que os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí é a hora que nós jovens pensamos assim, não é isso que a gente está vendo. Os homens maus e impostores, trazendo para o nosso contexto, por exemplo, os corruptos, cada vez mais eles estão com mais dinheiro, eles levam uma vida um pouco mais confortável, bastante mais confortável. Então a gente percebe que é como se aquilo que Deus fala através de Paulo não tivesse sido cumprido, porque as pessoas roubam e as pessoas, muitas vezes ninguém descobre, eles levam uma vida que tem muitas regalias e às vezes a gente pensa que Deus está sendo injusto conosco. Então eu vou ler para os irmãos o texto que está no Salmo 94, versículo 9. Os irmãos, se quiserem acompanhar, Salmo 94, versículo 9, que é para provar que o nosso Deus é justo e que nós, jovens, adolescentes, todos nós, podemos confiar em Deus, que Ele está olhando por nós. O versículo diz o seguinte, irmãos: aquele que fez o ouvido não ouvirá, ou aquele que formou o olho não verá. Então, é meio paradoxal a gente pensar que o Deus que nos criou, que criou os nossos ouvidos, que escuta tudo, não vai ouvir o nosso clamor, não vai ouvir quando a gente pensa que Ele está sendo injusto. E o Deus que criou o olho não vai olhar por nós. Não tem como nós, jovens, adolescentes, principalmente nessa fase de muitas dúvidas sobre profissão, sobre várias coisas, a gente precisa confiar em Deus. Deus está olhando por nós. Tem que ser realmente a confiança de um pai para um filho. É a confiança que um filho tem quando pula da mesa para o colo do pai. A confiança que o pai tem no filho quando paga um ano inteiro de cursinho, mas sabendo que no final o filho vai recompensar lá com sua aprovação. Então, essa confiança que a gente tem com o nosso pai, que assim, praticamente só nos gerou, a gente tem que ter por Cristo, que morreu por nós, que veio aqui por Deus, que deu o seu Filho, que é o nosso Pai. Então a gente precisa realmente confiar em Deus. É uma fase realmente muito conturbada para a gente, adolescente, jovem, mas se a gente não confiar e tiver paciência em Deus, a gente não vai ter os nossos resultados. E paciência é uma palavra-chave e é uma coisa que a gente precisa ter nessa fase. Às vezes a gente quer as coisas muito rápido, a gente vê alguém tendo, quer ter também, mas quando Deus fala que é para a gente ter paciência, a gente precisa ter. E foi o que Deus falou no Salmo 40. 654. No Salmo 40, através de Davi, Deus diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclinou para Davi e ouviu o clamor dele, mas para isso foi necessário que Davi tivesse muita paciência. E é necessário que nós também tenhamos muita paciência. E não dá para falar de paciência sem falar de Jó. Então eu vou ler para os irmãos um texto de Jó, que está em
página 683. Que todo mundo que está aqui sabe que Jó passou por, se não souber eu vou falar agora. Jó passou por muitas provações, ele era um homem muito rico e Satanás falou para Deus que se Satanás tivesse autoridade sobre a vida de Jó, Jó deixaria de adorar a Deus, que Jó só adorava a Deus porque ele tinha muitas posses, porque ele era feliz. Então Deus deixou Satanás ter uma relativa autoridade sobre a vida de Jó, contanto que não tirasse a vida de Jó. Então Jó perdeu suas posses, perdeu muitos filhos, parentes, e os amigos de Jó também não estavam mais estimulando ele a adorar a Deus, mas Jó teve paciência, Jó confiou em Deus, e o resultado foi o seguinte: em Jó 42, eu vou ler para vocês o que aconteceu com Jó por ter confiado em Deus, a partir do versículo 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então, gente, Jó passou por tribulações, Jó esperou em Deus, teve paciência, Jó confiou em Deus. E é como o salmista disse, ele esperou com paciência e Deus se inclinou a ele e ouviu o clamor dele. Deus ouviu o clamor de Jó. Deus viu que Jó foi um servo fiel, mesmo já não tendo acontecido isso com ele na sua juventude. Ele podia pensar, já que eu vou morrer mesmo, então por mim pode tirar tudo. Mas Jó continuou confiando em Deus. E é isso que a gente precisa ter desde pequenininho, desde junior, desde sementinha. E é o que nós adolescentes precisamos ter, e eu acredito que nós temos. E também adultos, a gente precisa confiar em Deus. Quando surge um problema no nosso trabalho, alguma coisa assim, a gente precisa confiar e ter paciência, esperar em Deus. Então Deus disse, a gente leu aqui que era para ter paciência, e Deus provou que Ele recompensa quando a pessoa tem paciência também. E outra coisa que Deus disse, está escrito em Eclesiastes 11. É o seguinte, irmãos, Deus disse em Eclesiastes 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Para mim é mais um versículo que prova que o que a gente precisa ter em Deus, além de fé, além de crer muito nele, a gente precisa ter paciência e esperar o tempo de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, é a ordem que Deus dá. E porque depois de muitos dias é o tempo que a gente vai esperar. Então isso denota muita paciência para os nossos dias. E esse tempo, irmãos, é o tempo de Deus. A gente não sabe quantos dias são. Deus não falou, porque depois de 10 dias você pode lançar o seu pão, porque você vai achar. Não é assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe se a gente lança o pão aqui, aí 2, 3 dias depois, 2, 3 anos depois, a gente não sabe. O pão que Timóteo lançou foi a fé dele. Ele creu que Deus era um Deus verdadeiro. Ele não creu nos deuses que o seu pai estava falando para ele crer. E Timóteo lançou o pão dele sobre as águas. E Timóteo não viu, ele não achou, ele recebeu muita bonança na vida dele, mas ele não achou exatamente esse pão, porque no ano 313 depois de Cristo, a carta de Paulo foi escrita no ano 62 depois de Cristo, a 1 Timóteo, e 69 depois de Cristo, de 2 Timóteo. E só no ano 313 depois de Cristo é que o imperador viu que ele não ia ter como mais controlar, e ele promulgou o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos.
as imagens de santo eles não eram obrigados mais a ter em casa, eles poderiam quebrar e eles tinham liberdade de culto. O imperador não mais perseguia os cristãos. E no ano 391 depois de Cristo é que foi declarado o Edito de Tessalônica, que foi quando declarou realmente o cristianismo. Não só eles tinham liberdade de culto, como o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, porque o imperador viu que ele estava perdendo poder, estava perdendo soldados que estavam se convertendo. Então ele foi e resolveu tornar o Edito de Tessalônica, com o Edito de Tessalônica, tornar o cristianismo realmente a religião oficial. Mas aí a gente vê que depois de muitos dias, irmãos, não quer dizer que vai ser no nosso tempo, não vai ser quando a gente quiser, vai ser no tempo de Deus. Que nem aquele cara que chegou para Deus e perguntou assim: Deus, para o senhor que são 10 milhões de dólares. Aí Deus falou: para mim é como se fosse um centavo. Aí chegou e falou: Deus, o que são 10 milhões de anos para o senhor? Para mim é como se fosse um minuto. Aí ele falou: Deus, então me dá um centavo. Aí Deus: tá bom, então espera um minuto. Que bom que eles riram. Aí, isso é só para ilustrar, para vocês perceberem que Deus não conta o tempo conforme as nossas vontades, conforme o nosso querer. Deus tem o tempo dele. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe quantas folhas tem nas árvores lá fora. Deus sabe o que você precisa. Deus te criou. Ninguém te conhece melhor que Ele, sabe? E quando Deus disse para confiar, para lançar o pão sobre as águas, era para que a gente realmente não temesse, porque Ele está na frente, Ele está na dianteira, ele toma as nossas dores. E um jovem que confiou muito em Deus foi o jovem Daniel. A gente sabe que, se não souber eu vou contar, que Daniel foi lançado na cova dos leões, porque naquela época não podia mais orar a Deus, não podia mais prestar qualquer forma de culto a Deus. Isso ainda foi antes de Cristo, né, gente? Mas já tinha os profetas que anunciaram que viria o Messias, essas coisas assim, e Daniel creu que realmente esse Messias era o Salvador, e Daniel adorava muito a Deus. E foi proibido naquela época de adorarem a Deus. Mesmo Daniel sendo muito amigo do rei, o rei não podia ser imparcial com Daniel, porque senão ele teria que permitir que muitas outras pessoas adorassem a Deus também. Então, quando viram Daniel orando, foram lá, delataram o que Daniel estava fazendo. Aí Daniel foi jogado na cova dos leões. Aí Daniel orou, Daniel confiou em Deus, sabia que Deus ia responder aquilo que a confiança que ele estava tendo nele. E o que aconteceu com Daniel foi o seguinte: está no capítulo 6 de Daniel, os versículos 22 e 23, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado no seu Deus. Daniel não sabia quanto tempo ele ia ficar na cova, ele não sabia por que Deus tinha permitido que ele fosse jogado naquela cova. Mas quando Daniel entrou na cova, ele sabia que o leão algum ia encostar nele. Ele sabia que Deus estava protegendo a vida dele. Ele simplesmente confiou em Deus, como o texto fala. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Daniel podia ter se sentido muito sozinho, mas ele sabia que tinha alguém com ele. Ele sabia que Deus estava olhando por ele. Ele estava na cova dos leões, só tinha ele e os leões, mas ele sabia que um anjo fecharia a boca dos leões, ele sabia que Deus olharia por ele. Mas, como eu falei sobre paciência e confiança, não é sentar aqui no banco, gente, e falar: agora paciência, eu vou sentar, vou esperar que Deus vai fazer, eu confio que Deus vai fazer, eu tenho paciência, Deus vai fazer, deitar, dormir e esperar que Deus faça. Não. Jó orava, Jó não ficou só esperando, Jó agiu, Jó orava, Jó permaneceu na fé, Daniel orou, todos aqueles que confiavam em Deus também faziam a sua parte.
sabe? Então, era basicamente isso que eu queria deixar, principalmente para a nossa juventude, mas para todos os irmãos, que a gente precisa esperar no tempo de Deus, não ter a ansiedade que é característica dessa nossa fase, não ficar assim nervoso como eu fiquei em meio às situações que aparecerem, e sempre confiar, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus nos ouve, o nosso Deus olha por nós, mas principalmente a gente precisa fazer a nossa parte, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e graças a Deus porque Ele nos permitiu estar aqui. Eu queria orar para encerrar, gente. Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor falou para todos nós, Pai, porque a todos os momentos que nós buscamos, Pai, é o Senhor quem fala. Podem mudar os instrumentos, mas só o Senhor que fala aos nossos corações, Pai. Que nós possamos realmente ter paciência, confiar no Senhor e saber que o Senhor vai agir, Pai, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de resposta, Pai. O Senhor é um Deus que realmente age. Que nós possamos ter consciência que precisamos fazer a nossa parte, Deus, e que nós possamos não só ter consciência, mas fazê-la, Pai, sem hesitação. Obrigado porque o Senhor pôs líderes maravilhosos nessa igreja, Pai, porque o Senhor realmente fez com que eles estivessem nos estimulando a estar aqui hoje. Obrigado porque cada adolescente tem uma Eunice, Pai, no seu lar, cada adolescente tem uma mãe que traz. O Senhor realmente está provendo na vida de todos nós, Pai. Que nós realmente possamos cultuar o Senhor, não só nesse mês, Pai, mas todos os dias com as nossas vidas e com os nossos atos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, né, irmãos? Tá calmo, Lucas, agora? É assim que nascem os pregadores, os pastores. Nem todos nascem diante de uma primeira igreja batista de Vitória assim, com um desafio como esse. Mas é um desafio enorme e Lucas nos abençoa muito nessa manhã. A primeira vez que eu fui pregar, eu tremia mais do que ele, muito mais. Eu me lembro que eu não sabia como fazer, não tinha ninguém para me dar uma ajuda maior. Eu preparei 2 sermões, entre aspas, de 45 minutos cada um. E aí fui para lá saber, na hora eu resolvo qual que eu vou pregar, porque nem sei o que eu vou pregar direito. E fui, estava tão nervoso, tremia tanto, suava tanto, que eu preguei os 2 em 10 minutos. Juntei tudo ali e não falei coisa com coisa, mas eu preguei. E o Lucas viu o esboço direitinho aqui, seguiu, e graças a Deus. Lucas, Deus abençoe você,